Olá amigos do canal Júlio Costa Pé na Estrada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. E vamos a mais curiosidades do mundo dos ônibus. Bem-vindo ao quadro Fatos Históricos, Curiosidades e História do Mundo dos Ônibus. E hoje eu quero vos trazer sobre a história da Irizar, que recentemente, no dia 10 de fevereiro de 2018, completou 125 anos de história. Você conhece a história da empresa, da carroceria Irizar de Botucatu e vários países presentes? Se não, venha comigo que eu vou contar essa história para vocês. A Irizar é uma empresa-mãe do grupo empresarial líder no setor de ônibus. Ao mesmo tempo, a Irizar é uma referência no setor ferroviário, eletrônica, conectividade e máquinas rotativas. O grupo Irizar é composto por cerca de 3.000 pessoas e opera em 5 usinas de produção de ônibus: Espanha, Marrocos, Brasil, México e África do Sul, e em outras 6 empresas em diferentes setores da atividade na Espanha. Possui também seu próprio centro P&D Creático, que trabalha com uma visão de longo prazo no desenvolvimento tecnológico de produtos e sistemas do grupo Irizar. A sede está localizada na cidade de Guipuzcoana de Ormaizati, na Espanha, e tem presença comercial em mais de 90 países nos 5 continentes. Irizar hoje é um grupo sólido, diversificado de forma geográfica, industrial e em crescimento contínuo. No século XIX, José Francisco Irizar Catarian dirige uma fábrica de ferragens familiares em Ormaiztegui, dedicada principalmente à fabricação de guarnições para carros e reparos de rodas. Em 1889, ele decide dedicar-se ao transporte de passageiros, possivelmente devido à necessidade da sua própria empresa antes de chegar ao século XX. Começa a fabricação de carruagens e diligências. Seu início em 1926, os filhos de José Francisco, José Lourenço e Cecílio assumiram a empresa pela morte do seu pai. Em 1927, eles transformaram a empresa familiar em carrocerias Irizar Rhinos. Durante a década de 1920, o declínio dos veículos desenhados por animais começou e em 1928 foi fabricado o primeiro treinador Irizar, com tração mecânica e 22 assentos. Em 1933, a empresa desenhou o primeiro ônibus com carroceria de madeira. Teve o período pós, obrigaram-nos a retomar aos seus começos, a fabricar e arrumar rodas e carruagens. Nestes anos, ele também se dedica à construção e reparação de máquinas agrícolas. Foi em 1948 quando o primeiro veículo com um corpo semimetálico foi construído. Na terceira geração, na morte de Cecílio, em 1946, seus 4 filhos compraram a parte da empresa que José Lourenço manteve e formou uma nova empresa familiar. Em 1950, o primeiro carro familiar, ou loira, entre aspas, foi fabricado. Uma van de design elegante e à frente do seu tempo. Em 1951, o primeiro treinador de 2 andares foi fabricado em um veículo que causou um grande impacto naquela época devido às novidades incorporadas no design e no acabamento. Foi quando em 1953 o primeiro ônibus com um corpo totalmente metálico foi produzido. A década dos anos 50 formou progressivamente a estrutura da empresa, que em 1960 se tornaria uma campanha aberta. Durante esse período, foi aberta uma nova fase de liquidação do produto Irizar e abertura a novos mercados.
Em 1956, os irmãos Irizar fizeram uma visita ao fabricante italiano Carrozzeria Orlandi, um dos melhores designs de ônibus da época, e assinaram um acordo de colaboração tecnológica. Um departamento de design é criado, e é quando a importância do design começa a ser sentida. Entre os anos de 1955 e 1960, a empresa Irizar criou mais e mais corpos evoluídos para linhas de ônibus, além de entrar no mercado de ônibus urbanos. Com a decolagem do cooperativismo industrial no País Basco, a Irizar tornou-se em 1963 uma cooperativa com 60 membros. A Irizar consegue assim a estabilidade financeira e evita o voo de pessoa especializada, uma transformação que lhes permite continuar na linha de compromisso com a inovação e desenvolvimento do produto. Em 1964, a associação com a cooperativa agrícola MIBA ocorre e com o que está integrado na divisão empresarial da Caixa Laboral no grupo cooperativo de Mondragon. Hoje Mondragon Corporation Cooperativa. Em 1964, a Irizar desenvolveu o modelo unificado e em 1967, os trigotos, apresentados no catálogo da Irizar como Dina, foram esculpidos e oficialmente apresentados com esses nomes em 1969. Já em 1970, o primeiro técnico estatal foi fabricado com um ar-condicionado padrão, o que significou a decolagem definitiva do Irizar e a sua diferenciação como Coachman de veículos high-end. Porém, a crise do petróleo de 1973 levou a um estrago muito difícil durante as próximas décadas. As cooperativas do grupo Mondragon estão sendo reestruturadas em grupos. Em meados de 1970 e 1990, na década de 70, novos modelos de ônibus foram lançados como Coroste, que ganhou o prêmio Giralda de Ouro para melhor treinador espanhol em 1972. Os modelos Urco e Europeu são então desenvolvidos durante esse período. Começou a estratégia de exportar os Irizar, que com muita timidez começou a entrar nos mercados francês e israelense. O lançamento em 1989 do modelo revolucionário Irizar Century marcou um marco coincidindo com a relação do primeiro Centauro da Irizar. O modelo Irizar Century foi uma referência para o setor em inovação e design, bem como em tecnologia, apesar da crise econômica que ocorreu durante esse período. O sucesso acompanhou o século Irizar desde sua apresentação. Em 1991, a Irizar está tecnicamente falido. Apenas nos últimos 2 anos, eles adicionaram 100 milhões de pesetas de perdas, com problemas sociopolíticos internos e perda de imagem. Possivelmente desesperado, em uma reunião em novembro de 1991, uma nova mudança de direção foi decidida, colocando Corbo Saratichaga à frente da empresa. Um plano rígido é imediatamente estabelecido em base de 2 pontos. Primeiro, identificar e suspender as vendas nos mercados de importação onde não há margem bruta positiva. Segundo, equilibrar o grupo de trabalhadores em relação às vendas e ativos fixos, o que força a deslocalização de 65 trabalhadores em outras empresas do grupo Mondragon, algo impensável até então. O plano é um sucesso e Corbo Saratichaga estará em Irizar nos próximos 14 anos. Os benefícios são alcançados em 2 meses. A internacionalização é procurada como estratégia de crescimento, e em 2 anos a produção foi duplicada para mais de 700 treinadores. Em 1994, a especialização em um único produto, treinadores de luxo,
para encontrar maior confiabilidade e pontualidade, fidelidade. Em 1994, o primeiro veículo Century aparece para dirigir à esquerda. Já em 1994, a colaboração do Irizar com a Scania começou para os mercados europeus, o que começa como uma colocação com o Scania UK. Está se expandindo para todos os países europeus e possibilita a Irizar produzir 1.500 corpos por ano para os mercados europeus nas mãos da Scania. Em 1995, o processo de internacionalização começou e o crescimento desse ano foi espetacular. Durante os anos de forte crescimento econômico, a Irizar também tem um forte crescimento em Omarsteg para produzir mais de 1.500 corpos por ano. Em 2001, a Irizar PB, autocarro de ano em Espanha e treinador de ano na Europa, foi lançado. Um veículo que ganhou o louvor das melhores revistas especializadas na Europa. No ano de 2007, a Irizar expande a sua gama de produtos apresentando o Irizar i4 ao mercado. Em 2009, no meio de uma crise, uma revolução estratégica foi realizada na Irizar e a decisão foi tomada para se tornar um fabricante de treinadores integrados. É uma decisão transcendental para o futuro da Irizar. Durante esses anos, as empresas do corpo começaram a ter sérios problemas, enquanto a Irizar, graças à sua nova abordagem estratégica, é fortalecida e cresce até chegar a novos registros históricos. Paralelamente, e o resultado de seu forte compromisso com a diversificação industrial e tecnológica, a Irizar está lançando para adquirir diferentes empresas que lhe permitem ter as soluções tecnológicas necessárias para desenvolver seus treinadores integrados. Em 1998, ela criou um grupo empresarial chamado Irizar Group para expansão mundial, no qual criou alianças com outros 7 projetos em todo o mundo, criando um grupo no qual pertenciam mais de 2.900 pessoas. E os seus projetos são: Irizar Tianjin, China, 1995. Irizar Mag Red, Marrocos, 1997. Internacional Palcud, Espanha, 1997. Irizar Brasil, 1998. Irizar México, 1999. Irizar TVS Limitada, Índia, 2001. Massatis SA, Espanha, 2002. Gema SA, Espanha, 2011. Dakit SL, Espanha, 2011. Alconza Berango SL, Espanha, 2013. Irizar Emobile, Espanha, 2016. Os seus produtos, atualmente, a Irizar comercializa 7 famílias do grupo. Irizar i8 de 2015 foi apresentada em 16 de outubro de 2015. Prêmio do Treinador do Ano de 2018. Irizar PB, que foi criado em 2001, disponível de 12 a 15 metros de comprimento em duas alturas, 3,5 metros e 3,7 metros. É um técnico de longa distância ou serviços discricionários, turismos, viagens, etc. Em 2012, o modelo foi restiled, adicionando uma barra de cromo semelhante à do modelo i6 no lado. Os faróis azuis traseiras foram alterados e o modelo foi melhorado ao nível da tecnologia usada a bordo. O Irizar i4, fabricado em 2007, disponível de 10,13 até 15 metros de comprimento, com altura de 3,4 metros, é um ônibus para linhas médias ou em longas distâncias.
O Irizar 5, modelo executivo para o México, para viagens curtas e serviços estaduais, em geral para serviços de segunda classe ou econômico. Irizar 4 LE 2009, disponível em 12,54 metros de comprimento, com uma altura de 3,4 metros. É uma versão de piso baixo do E4 e serve principalmente para serviços urbanos, linhas de transporte escolar e interurbanos de curta e média distância. O Irizar 6, criado em 2010, disponível de 12 a 15 metros de comprimento, em duas alturas 3,5 e 3,7 metros. É o sucessor do século e destina-se a linhas de longa distância ou a serviços discricionários. O Irizar I6S, fabricado em 2016, a atualização do modelo I6, com estética do I8 na frente, faróis e controle de painel em interior, está disponível de 10,8 a 15 metros de comprimento, em duas alturas de 3,5 metros e 3,7 metros, apesar do fato de que o I6 foi apresentado como o sucessor do século. O I6S é descrito por Irizar como sucessor do PB. Destina-se a linhas de longo curso ou em serviços discricionários. O Irizar I3, fabricado em 2012, disponível por enquanto com apenas 12 metros de extensão, é um ônibus urbano de baixa entrada que vem completar o gama Irizar. É fabricado em chassis Volvo, Scania e MAN. O Irizar Century 3 2004-2015, embora se acreditasse que a produção desse modelo Irizar havia sido interrompida, em 2011, devido à chegada do I6, ainda é fabricado no Brasil mediante solicitação. O Irizar IE ônibus, fabricado em 2014, é um ônibus elétrico 100% para uso urbano, disponível de 10,8 metros a 12 metros e 18 metros e 25 metros em uma versão articulada. Fora esse, ainda existem outros modelos como o Irizar Udalo, o Irizar Ubia, o Irizar Urupel, o Irizar Urco, o Irizar Pony, Everest Midbus Version, o Irizar Dinan, primeiro carro com ar-condicionado, de 1970. O Irizar Koroski, o Lamborghini LM002, fabricado de 1986 a 1993. Foi feita a carroceria interior deste luxo 4x4. Irizar Dragon DD, fabricado de 1985 a 1996, versão de 2 andares do Everest, sem sucessão. O Irizar Everest de 1981 a 1990. Ele é aliviado pelo século. O Irizar Intercentury, fabricado de 1995 a 2007, é avaliado pelo I4, primeiro para dirigir à esquerda, e o ônibus do ano na Grã-Bretanha em 1994. O ônibus do ano na Espanha em 1995. O Irizar Century 1, fabricado de 1990 a 1997, e o Irizar Century 2, de 1997 a 2005. Bom, pessoal, essa aqui foi algumas informações, né? Você que não tinha conhecimento sobre as carrocerias Irizar, né? Eu resolvi trazer essa notícia para vocês. Hoje, a Irizar completou 125 anos no dia 10 de fevereiro. Parabéns a Irizar pelos seus carros produzidos. Bom, pessoal, espero que vocês gostarem dessa informação aí, né? De fatos históricos. Curta, compartilhe o vídeo. E até um próximo vídeo. E eu fui. Fiquem com Deus e até mais.